Gênesis capítulo 3, nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 5, e meu objetivo hoje é dar continuidade na mensagem que eu falei semana passada, quando eu falava sobre Mateus capítulo 10, no final do capítulo, quando naquele capítulo Jesus, e estou recapitulando a mensagem da semana passada, para você não achar que eu estou louco, né, repetindo o negócio, mas na semana passada eu ministrei sobre o envio de Jesus aos 12, quando ele comissiona os 12 e os envia a levar a mensagem do Evangelho, e ele diz, prega o Evangelho, anuncia as boas novas, e ele dá, no final do capítulo, ele diz que existe uma demanda para aqueles que seguem a Jesus, e nessa demanda eu falei semana passada 3 coisas, a primeira delas, eu falei sobre o sofrimento, quando Jesus vem e diz, eu não vim trazer paz, mas sim espada. Nós falamos sobre amar mais ao Senhor do que aos nossos pais, irmãos, mães, filhos, amarmos aquele que é eterno em relação àqueles que são terrenos, não que desprezamos aqueles que daqui são, mas um requisito, uma demanda de Cristo, que nós venhamos a amar a Deus acima de todas as coisas. E a terceira e talvez mais radical de todas as demandas, quando Jesus pede que nós venhamos a morrer para nós mesmos, aonde ele diz, cada um tome a sua cruz, e aquele que não perder a sua vida, não vai poder encontrá-la, e aquele que achar a sua vida, na verdade, vai perdê-la, aonde Jesus nos instrui numa demanda extremamente radical, de nós morrermos para nós mesmos. E eu quero hoje dar continuidade nessa terceira demanda, eu quero continuar falando um pouquinho sobre a razão pela qual Jesus, de fato, nos instrui a nos livrarmos de nós mesmos. Quão danoso é esse nós, é esse eu dentro de nós, que habita dentro de nós e que acaba nos atrapalhando. E por isso Jesus nos instrui, Jesus nos incentiva, e Ele diz, cara, para você ser o meu seguidor, para você viver a minha vida, você precisa se esvaziar da sua. Enquanto você estiver vivendo a sua vida, você não vai poder ter condições de viver a minha. Enquanto você estiver muito vivo aí dentro, eu não conseguirei ter vida aí dentro. Portanto, para que eu possa viver aí dentro, você precisa morrer. Para que essa semente que habita aí possa germinar, ela tem que cair em boa terra, tem que morrer, para que ela possa então germinar. E é disso que eu quero conversar com você hoje à noite, em cima desse texto de Gênesis capítulo 3. O verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Este disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém. Papai, eu te peço a tua bênção sobre a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito e que Ele seja o nosso mestre, que Ele seja o nosso ensinador. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos cada vez mais em Ti. Ministra no fundo do nosso espírito, papai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra muito forte, na verdade, na queda do homem, quando é exposto à queda do homem, e ali a Bíblia diz que a serpente, o mais astuto, o mais sagaz dos animais, chega e começa a conversar com Eva e diz, não é verdade que você pode comer de todas as árvores que estão aqui no jardim? E Eva diz, não, na verdade não. O Senhor nos disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas daquela ali não, porque daquela ali eu não posso nem comer nem tocar, porque se eu comer dela eu vou morrer. E aí Satanás olha para Eva e diz, na verdade não. Na verdade, a razão pela qual Deus não quer que você coma desse fruto, é porque no dia que você comer, você se tornará semelhante a Deus. Você terá condições de julgar entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que se pareceu bem aos olhos de Eva isso, porque ela está ali, a mulher, diante de 2 verdades que foram expostas a ela, uma que veio de Deus, dizendo, não coma, que se você comer deste fruto você vai morrer, e a outra verdade vindo de Satanás, dizendo que era verdade para Satanás, na cabeça, na concepção dele, e ela estava ali tendo a necessidade de julgar entre essas 2 verdades que caiu no colo dela, e a Bíblia diz que depois de que Satanás ministra o coração dela, aquela árvore que antes era intocável, a partir de uma verdade que ela tinha ouvido de Deus, ela parece boa aos olhos, e ela pega daquele fruto e come, e não só come, ele dá
ao seu esposo Adão, que também igualmente come. E a partir dali, o homem passa então a ter essa semelhança a Deus, ou seja, ele passa a querer ser como Deus, ele tem esse desejo de ser adorado, esse desejo de ser o centro do universo, esse desejo de acreditar que tudo gira ao redor dele, que ele sim é Deus, e que todos aqueles ao redor dele devem diante dele se prostrar. E nós vemos isso cada vez mais. Nós vemos hoje pessoas fazendo absurdos para poder aparecer e postar um vídeo e poderem aparecer e terem likes e serem conhecidos e serem famosos. Então as pessoas, quando não correspondem a esses likes numa foto ou num vídeo, elas começam a entrar em depressão, e aparentemente essa é a razão pela qual o Insta acabou tirando o número de likes das fotos, porque pessoas começaram a ficar mal, porque algumas fotos eram mais comentadas do que as minhas, eram mais curtidas do que a minha, e isso começou a ofender a esse Deus que habita dentro de mim, a esse ser que é o meu eu, que deseja ser adorado, que tem a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser famoso, a necessidade de que pessoas olhem e digam: tu é o cara. Nós caminhamos, a natureza pecaminosa do homem carrega esse sentimento de ser Deus, de querer ser adorado. As crianças, elas nascem assim, e elas crescem com esse sentimento, achando que sim, são o centro do universo, e que todo o resto gira ao redor delas. Elas começam a descobrir que elas não são o centro do universo quando elas vão para a creche, quando elas vão para a escolinha, quando elas têm que compartilhar com o outro, quando nasce um irmãozinho, que elas têm que começar a dividir, a compartilhar, e elas descobrem: opa, não sou eu o centro do universo, eu preciso dividir com o outro, eu preciso compartilhar com o outro. E ali, nesse compartilhar com o outro, é que a sua personalidade é formada, é aquela interação com o outro, quando ele interage com o outro ser humano, é que ele começa a ser forjado. Parte vem, obviamente, da sua genética, da sua personalidade, que é uma herança hereditária, mas no demais, nós somos formados a partir da relação com o outro. Nós somos formados a partir dessa interação com o meio, na vida comunitária a qual nós estamos inseridos, e a primeira delas é chamada família. Mas o homem nasce com esse negócio, esse anseio de ser adorado. Tem um pastor no Rio de Janeiro, Neil Barreto, ele tem uma frase que eu acho muito forte, ele diz o seguinte: sem a mentira do seu aplauso, eu me deparo com a verdade da minha insignificância. Sem que eu aceite esse louvor seu, que é uma mentira, mas eu preciso desse aplauso, então eu corro atrás dele, porque se eu não correr atrás dele e vê-lo, eu me deparo com a insignificância que eu sou, e isso me deprime. Então eu preciso do aplauso, eu preciso do reconhecimento, eu preciso de estar na ponta, eu preciso de likes, eu preciso de joinhas, eu preciso de comentários, eu preciso de curtidas, eu preciso de amigos, eu preciso ser adorado. E essa síndrome do endeusamento do eu, ela gera em nós algumas disfunções. E a primeira delas, que é gerada em nós, é uma disfunção existencial de quem nós somos. Porque nós já não sabemos mais quem nós somos. Porque nesse negócio de nós endeusarmos o eu, nós perdemos a essência de quem nós somos. Porque hoje o que nós somos, na verdade, não é o que realmente somos. Nós somos o que parecemos ser. Porque não interessa mais quem nós somos, o que interessa é o que nós demonstramos que somos. O que interessa é o que as pessoas acham que nós somos. É isso que importa. O que importa são os comentários. Quando nós olhamos para um famoso, o que nós admiramos nele, o que nós seguimos a ele, a razão pela qual nós os idolatramos, o que nós estamos ali vendo, na verdade, não é quem ele é a imagem que ele passa para nós. O que nós estamos vendo em cima daquele palco, ou na TV, ou num vídeo do YouTube, ou em cima de um púlpito, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma imagem, não é ele. O ele é outra história. Se você quiser conhecer ele, você precisa sentar com ele, você vai precisar passar uma semana na casa dele, que aí você vai ver quem ele realmente é.
Eu costumo dizer que, meu irmão, se você quiser me conhecer, eu não sou esse cara do microfone. Se você quiser me conhecer de verdade, senta e conversa com a minha esposa, conversa com os meus filhos, que você vai descobrir quem eu realmente sou. Porque esse cara do microfone é o que vocês veem aí, é essa imagem que é construída, e cada um de vocês acaba tendo uma certa imagem disso, acaba construindo um certo estereótipo, às vezes bom, às vezes não tão bom, e eu nem vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão, mas se constrói uma ideia, e nós vivemos a partir disso. Mas esse não necessariamente é o eu, não necessariamente é quem eu sou, e eu então começo a viver a partir disso, de passar uma mensagem, de viver a partir de uma imagem, que não necessariamente sou eu. E tem pessoas que acabam vendendo tudo que tem, para manter um certo estereótipo, para manter um certo status, porque aquilo faz ser quem ela é, aquilo determina a sua identidade, ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais, porque ela precisa disso, ela precisa do reconhecimento, ela precisa que aquela pessoa olhe e diz, eu quero ser como ela. E nós vemos isso, os filmes americanos retratam muito isso, principalmente nos high school, né, nas escolas de ensino médio, tem aquele grupo das líderes de torcida, tem os do futebol, dos meninos do esporte, tem os nerd, tem aqueles, e todo mundo olha e diz, eu quero ser que nem ela, eu quero ser que nem ele. E aí então a gente tem essa coisa que nós projetamos e queremos ser, porque a imagem que ele passa é a imagem que a gente deseja ser. E esse chega a ser um paradoxo, é engraçado isso, porque ou nós endeusamos a nós mesmos e passamos essa imagem para o outro, e aí então todos nos olham e nós mantemos essa imagem, ou nós nos deparamos de fato com a nossa realidade e nós transferimos essa imagem sobre alguém que nós gostaríamos de ser. E aí então nós endeusamos essa pessoa, nós jogamos para ela a responsabilidade daquilo que nós gostaríamos de ser, nós projetamos sobre o outro aquilo que nós entendemos como ideal, e aí vemos nele, nesse ídolo ao qual nós temos, seja ele da arte, seja ele do cinema, seja ele na igreja, nós criamos um estereótipo e dizemos, aquele é o meu líder, aquele é o meu pastor, e na verdade nós jogamos sobre ele uma responsabilidade de ser o modelo daquilo que eu não sou, daquilo que eu não consigo ser, mas que eu gostaria de ser. Então eu projeto nele isso, e tenho a demanda que ele seja, e ele recebe essa demanda, e ele aceita essa responsabilidade, de ser essa referência, de ser esse modelo, de ser essa imagem perfeita de um homem de Deus. E quando esse cara cai, quando esse cara erra, ele leva um bocado de gente com ele, porque essas pessoas, elas não estavam com seus olhos em Deus, elas estavam na verdade transferindo uma responsabilidade para alguém, para um homem, para um ser. De novo, chega a ser paradoxal, ou eu vivo isso, e quando eu não consigo viver, eu acho alguém que vai ser o meu representante, que vai viver por mim, e eu então jogo essa responsabilidade nele. Não, eu estou lá, e quando ele cai eu me decepciono, porque eu me deparo de fato com a realidade, com quem eu sou. Eu não estou vendo ele cair, eu estou vendo nele, na verdade, quem eu sou. Eu estou vendo nele, na verdade, a pequenez do meu eu, expressa nele, na limitação humana dele. E aí então quando eu saio fora, eu abandono tudo, porque aquele a qual eu seguia, ele pecou, ele caiu, sei lá, pecado que você quer imaginar. É na verdade uma frustração minha, comigo mesmo, desse meu eu, que eu me deparei com ele, e eu me senti frustrado, e aí então eu jogo essa culpa sobre o outro, assim como Eva e Adão fizeram. Adão, o que aconteceu aí? Foi a mulher que tu me deu. Eva, o que aconteceu aí? Foi a serpente que tu criou. E eu projeto sobre o outro a frustração minha de não ter conseguido ser eu mesmo,
de não ter conseguido encarar a minha insignificância e ter dito, bom, eu realmente não sou, eu só consigo ser a partir da minha relação com Ele. Eu só consigo ser alguém se eu conseguir entender a verdade de Deus que me diz, coma da árvore da vida. Se você comer dessa árvore, você vai receber e você vai ser bênção. Agora, não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Pois bem, quando eu me deparo com a minha insignificância de que eu me alimentei dessa árvore por muito tempo, ao invés de eu correr para a árvore da vida e dizer, Pai, eu preciso de Ti, eu quero voltar a viver essa essência, eu jogo a culpa em alguém. Nós vemos hoje os chamados teólogos do Facebook, eu já falei isso algum tempo atrás, mas a galera que fica teologando no Facebook, e aí eles conseguem chutar tudo que é coisa, criticam todo mundo que faz alguma coisa, só que eles não fazem nada, não tem fruto algum. Não estou generalizando, mas a maioria, ou muitos pelo menos, aonde todo mundo sabe o que é o certo de ser feito, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, e não é nem só de teologia, cara. Nós vemos, às vezes eu faço parte de um grupo aqui de Novo Hamburgo, da cidade, e eu me estresso demais, cara, com esse grupo, porque os caras só conseguem criticar, cara, ninguém consegue achar uma coisa boa. O que está errado, mas o que está certo, está certo. E eu não preciso só ficar sentado no meu alto sublime trono, olhando e apontando os erros dos outros. O que eu posso fazer para ajudar? É aquele torcedor que está na arquibancada do estádio, olhando para o jogador e dizendo, faz isso, faz aquilo, joga para cá, por que tu não jogou para lá? Por que tu não fez desse jeito? Por que tu não fez aquele passe? E todo mundo ali tem uma resposta para dar para alguma coisa. Lindo, mas bota o pé no campo. Vai lá, jogar. Vai lá fazer alguma coisa de verdade. Vamos lá junto, dar as mãos e vamos construir esse negócio. Não, eu tenho a resposta para tudo da arquibancada. Da arquibancada é uma coisa, meu querido. Bota o teu pé lá no campo. Nós vamos ver como é que acontece. Quando de fato eu me envolvo, quando eu me deparo realmente com as minhas limitações, de que eu não sei dar aquele tipo de passe, que eu preciso enjambrar mesmo, porque eu não vou conseguir fazer aquilo, que eu tenho limitações, que eu não sou tão bom quanto eu imagino que eu seja, eu me deparo com o meu eu. Quando eu boto lá, é lá no serviço, é lá quando eu estou junto, pegando junto. E essa galera dos chamados teólogos do Facebook é disso, cara. Eles olham e identificam um monte de coisa errada na igreja, e tem um monte de coisa errada na igreja. Dá para, se você quiser, uma penca, a gente conversa um mês sobre isso. Mas uma coisa é a gente apontar, cara, outra coisa é a gente viver esse negócio. Mas, de novo, eu não estou generalizando, não quero colocar todo mundo no mesmo pacote, porque eu entendo quando o camarada, e eu já falei aqui um tempo atrás sobre esse grupo dos chamados desigrejados, dessa galera que abandonou a igreja, e eu entendo, e realmente eu entendo o coração deles. Às vezes são abusados espiritualmente, sofrem espiritualmente, eu entendo o seu coração, eu entendo a razão pela qual você disse, cara, não consigo mais conviver nessa realidade. Eu entendo você e me solidarizo com você. Mas, em contrapartida, existem algumas situações aonde, na verdade, a razão pela qual essas pessoas, elas não estão saindo da igreja porque elas foram abusadas. Elas não estão saindo da igreja porque elas foram defraudadas. Elas estão saindo da igreja porque elas não gostam do confronto. Elas não gostam que alguém diga para elas assim, não, tu não pode fazer isso, ou não, o que tu está fazendo é errado para você. Elas têm dificuldade de ouvir o não. Cada vez mais hoje nós vemos uma sociedade que tem dificuldade de ouvir o não. As crianças têm a dificuldade de ouvir não, e os pais hoje têm medo de confrontá-las. Nós vemos hoje crianças empoderadas e pais fragilizados, com medo de confrontar as crianças e dizer, não, só um pouquinho. Conversando esses dias com um casal, há um tempo atrás, eles diziam, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero me divorciar. Por quê? Porque eu não aguento mais meu filho. Quantos anos tem teu filho? 5. Eu digo, espera ele ter 15 então, para você ver o que vai virar. Se você não consegue controlar uma criança de 5, imagina quando chegar em 15. São pais fragilizados, que não têm a capacidade de colocar limites. E quem participou do seminário de paternidade vai lembrar quando eu falo de que o pai disciplina
e açoita todo o que recebe por filho. A razão pela qual o pai disciplina os seus filhos é justamente por isso. Ele está dizendo: cara, deixa eu explicar um negócio. Tem um caminho que é bom para você e tem um caminho que é ruim. Eu não quero que você vá pelo caminho ruim. O caminho ruim lhe gera morte. Por isso eu vou dizer para você: não coma disso, porque se você comer vai ser ruim. Então escute o meu não, porque é importante para você, e eu estou te dando um não porque eu te amo. Não é porque eu quero te sacanear, não é porque eu não gosto de você, não. Eu estou lhe dando esse não porque justamente eu te amo. Só que não, nós temos dificuldade de ouvir esse não, porque ele ofende o meu Deus, esse Deus que habita dentro de mim, que sou eu. Então quando Eva diz: não, eu quero ser igual a Deus, eu quero poder ser adorado, eu quero poder ter a minha vida, é a minha vida que eu quero viver. E bom, nós estamos vivendo assim desde então, nesse empoderamento do eu, nessa coisa de: é a minha vida, tudo meu. Não funciona assim. Segunda coisa que eu acho preocupante na vida desses chamados desigrejados, e eu falei um tempo atrás aqui disso. Eu não conheço uma pessoa que, por exemplo, quando recebeu uma nota de R$50 falsa e foi trocar no mercado, foi num banco, chegou lá e descobriu que a nota era falsa e se frustrou, chegou em casa e disse: nunca mais eu vou pegar um dinheiro na minha vida. Não conheço. Não conheço. Eu conheço o seguinte: se você um dia pegou uma nota falsa, a próxima nota de R$50 que você vai pegar, você pega, olha, bota na luz, tenta ver se tem aquele negocinho ali dentro, e mexe, e olha, e vê, porque diz: cara, nessa eu não caio de novo, mano. Eu sei a frustração que é, eu não caio de novo. Mas não desistiu do dinheiro. Meu irmão, e é uma questão filosófica, toda vez que eu digo essa nota é falsa, é porque eu estou afirmando que existe uma réplica, ou uma outra que é verdadeira. Para que exista uma falsa, precisa existir uma verdadeira. Quando eu digo existe uma igreja falsa, eu estou dizendo existe, portanto, uma igreja verdadeira. Se essa igreja não é boa, eu necessariamente estou afirmando que existe uma que é boa. Se eu digo essa igreja aqui tem problema, eu estou dizendo que vão ter outras que nessa área não, sempre, a igreja sempre vai ter problema. Vou deixar um adendo para você, né? E o Dennis Leite, que ele diz assim, né? Ele diz: cara, se você quer achar uma igreja que não tenha problema, então é o seguinte: é melhor não vir para cá, porque você vai estragar a nossa aqui, né? Você vai estragar a nossa aqui, não vem para cá. Porque nós, ser humano, carregamos problema. Nós temos essa dificuldade. E, meu irmão, a igreja ela sempre vai ter problema, porque isso é a demonstração de que nós necessitamos de um Salvador. Isso não justifica o fato de nós vivermos o problema e cultivarmos o problema e cultuarmos o problema, não é disso. Mas a igreja, ela é uma igreja que vive a partir de um Salvador. Por isso, nós clamamos por Cristo. Mas talvez a outra lá naquela área não. Então o que você deve de fazer, cara? Você deve de procurar uma igreja, bota na luz, olha ao redor, vê como é que é, e procura encontrar aquela onde você vai se achar. Vai ser sempre dificuldade, nós sempre teremos problema, e nós precisamos encontrar uma onde ela vai sim nos confrontar. Porque, meu irmão, a nossa vida espiritual, a nossa fé cristã, igualmente como a nossa vida pessoal, ela é composta a partir da relação com o outro. A nossa vida espiritual, ela não consegue ser isolada, nós não conseguimos ser cristãos isolados. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não disse assim: meu Pai, Ele disse Pai Nosso, Ele é meu e Ele é seu. Ele só é meu Pai quando você é meu irmão. Quando Ele diz: pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele estava dizendo: o pão é nosso, ele é nosso para nós compartilharmos, ele é nosso para mim compartilhar contigo, e nessa relação minha contigo, é que eu sou formado, é que a minha fé é construída, é que a minha personalidade cristã é formada, é na minha relação com o outro. Essa ideia do meu pai, é só o Henrique Cristo, né? Meu pai, a piada é ruim, eu sei. É só ele, cara, que tem direito desse negócio. O resto é o nosso pai. É nosso pai. É nosso. É no contexto. É na nossa vida. Ele é meu pai. Ele só é meu pai quando você é meu irmão. Pai nosso que estás no céu. É na relação do todo. É na relação da comunidade. Porque é na relação da comunidade, onde eu preciso sentar do lado de alguém que talvez eu não goste muito, mas a Bíblia me manda amá-lo.
E aí eu sento do lado dele e aguento ele ali, sem gostar muito dele, mas eu passo um tempo com ele, porque a Bíblia me manda amá-lo. É na relação da comunidade, onde eu faço coisas que eu não gostaria de fazer, que era melhor eu estar em casa, sentado, olhando TV, mas eu abro mão disso em favor do outro. É dali, na vida comunitária, que eu saio do meu eu saio do meu trono, para viver em favor do outro. É na igreja que eu aprendo a morrer para mim mesmo. É na igreja que eu aprendo a cuidar do outro. Na verdade, um dia eu escutei de um pastor ele dizendo que os netos ensinam os filhos, que são seus pais, a serem servos, coisas que os pais não conseguiram ensiná-los. Ele está dizendo que nós pais tentamos ensinar os nossos filhos a serem servos, e eles não querem muito, mas os filhos deles vão ensiná-los a ser servos. Os caras vão ficar na madrugada, acordado, e bota para um lado e bota para o outro, e agora é tua vez, e quase chega a ser quase quartel, né? O cara faz vigília de 2 em 2 horas, né? E fica o outro, agora o outro, agora o outro. E nós nos doamos por aquelas coisinhas pequenininhas, que choram o tempo inteiro, e nós vivemos para eles. Porque essa ideia do outro, da relação com o outro, do serviço ao outro, é o que nos molda, é o que nos forja. Enquanto nós só ficamos deitados no sofá, sentadinho, aproveitando, ali não existe maturidade. A maturidade, ele cresceu, virou homem, virou mulher, é quando ele consegue fazer isso em relação ao outro. Quando ele consegue se debruçar em favor do outro. Isso a igreja faz. Isso a igreja, ela tira a gente do nosso eu, desse endeusamento do eu, para viver em favor do outro. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não conseguem vir para a igreja. E N razões, mas uma delas, em alguns casos, e muitos deles, as pessoas não vêm para a igreja justamente por isso. Porque se elas vierem para a igreja, elas vão reconhecer que elas não são. Se elas vierem para a igreja, elas vão reconhecer que existe um Deus que é maior que o Deus dela, que é ela própria. Então ela prefere, não, eu não vou lá. Não, eu não vou me envolver com esse negócio. Porque o fato de eu estar sentado aqui, nesse ambiente onde você está, é um reconhecimento de que você é fraco. E que você precisa de um Deus. Então não, eu não preciso de religião. Eu não preciso de Deus. Eu sou o meu Deus. Sou eu quem resolve meus problemas. É o empoderamento do ser humano, do eu. Essa adoração do eu, do próprio eu. E por isso quando Jesus ele diz, existe uma demanda, cara, para você me seguir, e essa demanda ela é importante, você precisa morrer para você mesmo. Porque se você não perder a sua vida, você não vai achá-la. Se você não conseguir se esvaziar de si mesmo, cara, você não vai ter Deus dentro de você, a vida de Cristo não vai habitar dentro de você, e por isso Paulo ora, e ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque isso faz toda a diferença. Segunda situação de que nós vemos de uma disfunção desse processo do endeusamento do eu, dessa adoração que nós requeremos, é que ele gera uma disfunção relacional. A primeira é uma disfunção existencial. Nós não sabemos quem nós somos, porque a nossa imagem de nós mesmos, ela está baseada a partir do empoderamento do eu. Eu tenho a necessidade de ser reconhecido, então eu vivo a partir disso. E isso, segunda situação, ela começa a complicar na relação com o outro. Ela começa a complicar na relação minha com os meus filhos, minha com a minha esposa, ela começa a complicar na relação com os amigos. Nós vemos, e tenho N casos para contar para você, de casais onde chegam para a gente e dizem assim, eu não quero mais continuar casado. O que aconteceu? Não, é que a gente tem um negócio chamado incompatibilidade de gênios. A gente não se bate. Deu probleminha que a gente não se bate. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu descobri que não existe esse troço chamado de incompatibilidade de gêneros, por uma razão simples. O que existe, na verdade, são duas pessoas sentadas no seu alto e sublime trono. Eu estou do lado de cá, você está do lado de lá. E eu do lado de cá digo, se você quiser conversar comigo, vem aqui, se prostre diante de mim. E converse, porque é o meu eu, o Todo-Poderoso, o Deus que habita dentro de mim está do lado de cá. E o cara que está sentado do lado de lá, diz assim, não, se você quiser conversar comigo, vem aqui, você se prostra aqui. E na verdade um casamento ele só se dá quando os dois saem do seu trono e se encontram lá embaixo. Quando os dois descem das suas posições e se encontram lá embaixo.
e dizem: o que eu posso fazer para te ajudar, e o que eu faço para te ajudar, e nós saímos de nós mesmos, desse endeusamento do eu, do empoderamento do eu, para poder me encontrar com o outro, na minha relação com o outro. Nós vemos isso em relacionamentos de pais e filhos, onde pais exercem domínio sobre os filhos, e eu entendo que existem filhos que, às vezes, na sua adolescência, não sabem lidar com isso, com toda essa formação hormonal, emocional que eles estão passando. Eu entendo disso e sei que às vezes são momentos muito difíceis. Então eu não estou justificando o adolescente dele fazer o que ele quiser e ser rebelde dele quiser, não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que às vezes existem pais que não conseguem entender que na verdade os filhos são de fato herança do Senhor, que eles não são nossos, que eles são herança do Senhor. Então qualquer coisa que o filho faça que não seja da vontade dele, ele não permite, ele sufoca, ele oprime o seu filho, seja ele criança, adolescente ou seja adulto, porque ele não consegue admitir que alguém saia dele e faça algo que não seja o que ele quer. Empoderamento do eu. Eu sou Deus, e Ele que saiu de mim precisa fazer o que eu quero, Ele precisa fazer o que eu mando. E nós começamos a ver famílias disfuncionais, nós começamos a ver famílias brigarem, nós começamos a ver cônjuges entrarem em conflito, nós começamos a ver pais e filhos entrarem em conflito, e a razão única é o Deus eu que habita dentro dele, e que ele não consegue lidar, e que continua vivo, gritando dentro dele, buscando achar um espaço para poder ser estabelecido. Jesus diz: não dá, cara, não dá. Se você quiser viver a fé cristã, você vai ter que morrer para você mesmo. Não, mas eu gosto de Jesus, eu gosto da ideia, eu gosto da mensagem do amor, eu gosto dessa mensagem que fala de coisas boas, eu gosto desse ambiente da igreja, eu gosto desse negócio aí que fala de que a gente deve de estar junto, eu curto esse negócio todo aí, mas eu quero continuar vivão aqui. Cara, você escolheu a religião errada. Porque a fé cristã, o objetivo é que você de fato venha a morrer para você mesmo. Que Deus possa ser Deus na sua vida. Que você possa reconhecer que sim, cara, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades. E esse texto de Paulo, quando ele diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu falava isso também no seminário, eu disse: eu não sei vocês, mas quando eu sou fraco, né? Eu não me sinto forte. E Paulo diz: quando eu sou fraco, eu sou forte. E a razão pela qual ele diz: quando eu sou fraco, eu sou forte, é porque ele está dizendo o seguinte: eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço que eu não sou esse Deus que habita dentro de mim, não sou. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus seja Deus na minha vida. Eu preciso que Deus estenda a sua mão sobre mim, porque senão eu sou fraco. E aí eu me torno forte, não porque eu sou forte, mas porque eu paro de lutar na força do meu braço e passo a lutar na força do braço do Senhor. Por isso eu sou forte. Porque eu reconheço que eu não sou Deus. Eu reconheço que eu tenho as minhas limitações. Eu reconheço que eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. E Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Porque se Tu não vier sobre mim, eu não vou ser um bom pai. Se Tu não vier sobre mim, eu não vou ser um bom esposo. Se Tu não vier sobre mim, eu não vou ser um bom pastor. Não vou ser. Não vou ser um bom amigo. Eu preciso de Ti. Mas não, cara, às vezes a gente faz o caminho ao contrário. A gente empodera o nosso eu, a gente empodera quem nós somos e criamos um círculo ao redor de nós para nos adorar. E às vezes nós gostamos disso. Eu descobri ao longo desse tempo de fé cristã que existe 3 Anderson. Existe o Anderson que vocês pensam que eu sou. Existe o Anderson que eu acho que sou. E existe o Anderson que Deus sabe que eu sou. E o meu grande desafio é eu viver esse Anderson que Deus sabe que eu sou. Porque, de novo, às vezes vocês constroem um estereótipo de Anderson. E se vocês conversarem realmente com a minha, eles vão descobrir que não é isso aí. Estou falando sério para você. Que a gente tem as nossas limitações. Mas a gente constrói, e estou repetindo o que eu falei antes, um estereótipo porque eu projeto sobre o outro alguma coisa que eu gostaria de ser e que não consigo. E às vezes eu gosto do que as pessoas projetam sobre mim. Eu lembro o meu líder de jovens, tempão atrás, ele me chamou um dia e disse: Anderson, deixa eu te falar um negócio. Quando eu estava começando o ministério, começando a pregar, ele disse: cara,
Todo mundo pode achar que tu é bom. O único que não pode é tu. Todo mundo pode falar um monte de coisa boa, cara. Só tu não pode acreditar nisso. Porque o dia que tu acreditar nisso, tu vai começar a viver a partir do outro. Do que o outro pensa, do que o outro fala. Tu precisa ser construído a partir de Deus, da tua relação com Ele. Se o outro vai gostar ou não, se o outro vai aplaudir ou não, se tu vai estar rodeado de multidões ou vai estar sozinho, como Jesus muitas vezes ficava, isso não importa. O que importa é que você esteja cumprindo a vontade do Pai. Eu nunca mais esqueci. Eu devia ter uns 18 anos de idade, faz tempo. Existe o eu que você acha que eu sou. Existe o seu eu que as pessoas acham que você é. Ou dizem que você é. Existe o eu seu, o eu meu, que eu acho que eu sou. Que eu acredito que eu sou. Porque eu me conheço por dentro. Conheço as coisas que passam aqui na cabeça. E eu então vivo isso. Mas existe o eu, existe o Anderson, que Deus sabe que eu sou. E o meu desafio é me conectar com Ele. O meu desafio é ser eu, a partir de Deus. É Deus colocar a verdade diante de mim e eu dizer, papai, eu quero essa verdade. Toda outra verdade que existe aí, que cai no meu colo, na verdade, ela não é verdade. Pode ser verdade para alguém, pode ser verdade para Satanás, pode ser verdade para qualquer outra pessoa, mas não é para ti, eu quero a tua verdade. E aí eu me deparo com um problema, esse eu inflado, esse eu soberbo, e me deparo com a solução, que é me encontrar com Deus, é nascer de novo, é ser convertido, é permitir que eu morra para mim mesmo, para que Deus possa ser Deus na minha vida. A demanda de Jesus para cada um de nós nesse tempo é que de fato venhamos a morrer para nós mesmos. Na verdade, o anseio de Jesus é que nós venhamos a nos livrar de nós mesmos, e a nossa oração deveria de ser isso: Pai, livra-me de mim. Senhor, por favor, livra-me de mim. E tem uma música antiga da Life, do Asaf, que dizia: meu direito é de não ter direito algum. Essa essência, que é a essência da fé cristã, a gente tem dificuldades hoje de encará-la, porque nós vivemos a partir da mídia, da rede social, do que aparece ser, do estereótipo, e nós temos dificuldade de encarar a realidade, de ouvir o não do céu, de se deparar com o confronto, de dizer, cara, isso aqui está mal na sua vida, de chorar o pecado, de bater no peito, de dobrar o joelho, de dizer, Pai, me perdoa. Cada vez mais nós temos dificuldade de fazer esse caminho, porque o mundo está indo para um outro caminho, do empoderamento do eu. Mas a fé cristã, como sempre, ao longo de todos os séculos, ela vem na contramão do sistema, e nos leva a um lugar de humildade em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos e comece a se conectar com o papai. Comece a se colocar diante dele com o coração aberto, e pedindo: Espírito Santo, sonda o mais íntimo do meu coração e traz à minha mente aonde eu tenho estado vivo, aonde eu tenho permanecido agarrado, vivo, e não tenho conseguido entregar para ti. Fala comigo, papai. Mostra no meu coração. Revela. Espírito Santo, fala comigo. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Eu quero orar contigo. Eu gostaria de abrir esse altar hoje à noite como um altar onde você vai estar colocando sobre ele essa coisa que está viva dentro de você, que talvez Deus falou contigo ao longo de toda essa ministração, e você diz: papai, eu preciso morrer nessa área. Essa é uma área que eu preciso morrer para mim mesmo. Essa é uma área que tem estado muito viva dentro de mim e que tem me prejudicado, seja na minha relação comigo mesmo, seja na minha relação contigo, seja na minha relação com o outro.
eu quero abrir esse espaço, e eu quero estar orando junto com você. Você que deseja colocar nesse altar, e dizer: papai, hoje eu quero colocar nesse altar esse sacrifício vivo, diante de ti, pedir: papai, consuma, venha consumir esse sacrifício. Eu quero que você saia do seu lugar, venha à frente, ache um lugar, dobre o seu joelho, e ore ao Senhor, e tenha um momento seu de intimidade com o papai. Você que deseja fazer isso, pode sair do seu lugar, pode encontrar um cantinho, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Papai, nós oramos nessa noite, e aqui estão, Senhor, os teus filhos, colocando o Senhor sobre o altar um sacrifício vivo, Senhor. Estão colocando o Senhor sobre o altar algo que precisa ser consumido por Ti, pela Tua glória. Por isso, papai, eu te peço, vem sobre a vida dos Teus filhos e consome, Senhor, o sacrifício. Pai, que a Tua glória desça, que o Teu fogo desça e consome, Senhor, esse sacrifício. Papai, para que cada vez mais nos tornemos semelhantes a Ti, que cada vez mais sejamos semelhantes ao nosso Pai. Senhor, toma a vida dos Teus filhos, ouve a oração, Senhor, de cada um deles aqui à frente. E vem, Senhor, alcança-os, ministra-os, toca-os, papai, em nome de Jesus. Que possamos morrer para nós mesmos, que possamos, como Paulo, dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Papai, que sejamos semelhantes a Ti, que possamos realmente morrer para nós mesmos e viver para Ti. Que a nossa fé seja uma fé como a gênese em Ti, como a semente do Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós. Papai, que estejamos dispostos a perder a nossa vida por amor a Ti, que possamos, Senhor, abrir mão desse empoderamento do eu, desse endeusamento, da adoração do eu, para vivermos, Senhor, para Ti, para correspondermos a Ti, para sermos, Senhor, um melhor esposo, uma melhor esposa, para sermos o melhor pai, o melhor filho, para sermos melhores amigos. Abençoa a vida dos Teus filhos, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Alcança o coração e ministra-os nessa noite. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh!